Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos a respeito da fé católica. Nesta aula, eu quero dar continuidade da aula passada. Eu estou aqui falando sobre a revelação, ok? Na aula passada, fiz aquela introdução e agora quero começar aqui a falar sobre as etapas da revelação. Show de bola? Olha aqui, ó. O catecismo, ele nos fala algumas coisas que muitas vezes passam despercebidas porque nós não o lemos com um espírito de meditação e de contemplação. Olha aqui o que o catecismo nos fala, ó. Desde a origem, Deus dá-se a conhecer, tá? Esse texto preto não é meu, é do catecismo. Olha aqui, ó. Parágrafo 54. Deus, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Parou. Em primeiro lugar, a salvação do gênero humano não foi uma iniciativa do próprio ser humano, foi uma iniciativa do próprio Deus, tá certo? Por vias sobrenaturais. Então, desde o começo já estava eh, explicitado na vontade de Deus que a salvação não seria através de sacrifícios de animais, seria uma salvação sobrenatural feita somente pelo próprio Deus. Ok? E ele manifestou-se desde o princípio, tá certo? Aos nossos primeiros pais. Aqui nós aprendemos que a comunicação sempre foi uma iniciativa de Deus. Apesar do ser humano existir, como diz Santo Agostinho, um desejo de repousar em Cristo, um desejo de repousar em Deus, né? Para ser mais teologicamente correto, aplicado à nossa aula, fizeste no Senhor para vós, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em vós. Apesar da carta de São Paulo aos Romanos dizer que através das coisas criadas podemos contemplar e perceber a existência e a ação de um Deus, o Concílio Vaticano I também corrobora com isso. Então, por mais que o ser humano, através de uma teodiceia, uma teologia natural, começasse a perceber que existe um Deus, que ele está agindo, que ele tem algumas características, essa comunicação efetiva foi feita primeiro por Deus. Então é o Deus que se revela, é o Deus que vem buscar o homem, é o Deus que sai do seu esconderijo, é o Deus que sai da sua eternidade e vem querer ter contato com o ser humano. E como eu falei, não podemos estudar teologia só para aprender conceitos, precisamos aprender a aplicar isso em nossa vida. É o Deus que está me procurando. Foi Deus que procurou Adão e Eva. Foi Deus que procurou os nossos primeiros pais. Foi Deus quem veio atrás da humanidade. Nesse exato momento, de alguma forma, o Senhor continua nos procurando. Ok? O parágrafo 55. Esta revelação não foi interrompida pelos pecados dos nossos primeiros pais, como algumas correntes filosóficas costumam dizer. O homem se corrompeu, dizem eles, e Deus o abandonou. Isso não existe, ok? Olha aqui, ó. Depois da queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. Então, lá no Gênesis, ok? A, a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente já é a promessa de uma salvação futura, tá certo? E aqui nós temos a aliança com Noé, quando o Senhor continua se revelando, o Senhor continua dando sinais, tá certo? Desfeita a unidade do gênero humano, nós podemos ver isso lá no Gênesis 11, na Torre de Babel. Deus procurou imediatamente salvar a humanidade intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir o dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações. Quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países, línguas, famílias e nações. Aqui, na narrativa da Arca da Aliança, desculpa, na narrativa da Arca de Noé, tá?
a palavra aliança fez eu pensar em Arca da Aliança. Na narrativa da Arca de Noé, nós percebemos uma certa prefiguração da existência futura da igreja, com a sua catolicidade. Então, se antes do dilúvio o ser humano era unido numa só língua, e de repente eles se rebelam e acontece a dispersão na Torre de Babel, depois, quando eles entram na arca, inclusive com a diversidade dos animais, tá certo? Animais esses de diversas espécies representando diversos continentes, tudo bem? Então, existiam animais que só tinham na África, animais que só tinham na Ásia, animais que só tinham na América, animais, enfim. Ali nós percebemos também, apesar da que eu não estou negando, tá? O texto histórico, o fato histórico da Arca de Noé, ali nós percebemos que aquela multivariedade de espécies que estão entrando na arca é uma prefiguração futura daquilo que Deus quer para a sua igreja, para a sua Jerusalém celeste. Ele quer todo mundo, porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, aquelas nações, aquelas pessoas que foram dispersas agora serão reagrupadas através de uma prefiguração na arca da aliança de Noé, tá? Perdão de novo. Essa prefiguração vai acontecer com Cristo e sua igreja na nova e eterna aliança. Então, ali já era Deus também mostrando o que é que vai ser do futuro. É por isso que nós precisamos entender que o Antigo Testamento ele vai revelando o novo aos poucos. E o novo vai explicando o antigo. Aí nós temos a aliança com Abrão, né? Com Abrão que vira Abraão. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abraão, né? Abrão, chamando para deixar a sua terra, sua família e a sua casa, né? A casa do seu pai. Para fazer Abraão, quer dizer, pai de um grande número de nações. Abraão, esse é o significado da palavra. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Perceba que aqui Deus já mostra um princípio de que ele quer uma unidade dos povos. Ele não quer uma exclusividade de povos. Essa exclusividade de um povo vai acontecer por causa da cabeça dura do povo futuramente. Ok? Continuando, tá? O povo descendente de Abraão será chamado, né, será depositário da promessa feita aos patriarcas. Abraão, Isaque, Jacó, tá certo? Que é quando Deus forma seu povo Israel. Tudo bem? Depois dos patriarcas, parágrafo 62, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por Moisés a sua lei. Você pode ver isso no Êxodo capítulo 20. Para que Israel o reconhecesse e o servisse como o Deus único, vivo e verdadeiro. Tá certo? O único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Através dos profetas, Deus começa a dar a esperança de salvação também futura. Claro, os profetas eles vão orientando o povo para consertarem as suas vidas no presente, mas sempre esperando uma salvação futura. Tá certo? Tanto do ponto de vista histórico, temporal, que essa salvação futura viria com Jesus, como eterna também. E aí nós chegamos na plenitude da revelação. Jesus. Como vai dizer o Catecismo, parágrafo 65. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. É isso que o Catecismo nos mostra, nos ensina. Então veja, Deus falou com nossos primeiros pais, Adão e Eva, falou com Noé, falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com Moisés, falou com os profetas. Só que agora
ele fala com a gente por meio do seu Filho. E lembra do Deus que criou Adão e Eva, que se revelou, que foi se mostrando aos poucos? Agora ele se mostra de verdade no rosto de Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde: há tanto tempo estou no meio de vós e vocês ainda não me conhecem. Eu e o Pai somos um. Ok? Então aqui nós aprendemos que nele o Pai disse tudo, não haverá outra palavra além dessa. Então, a grande revelação, aquilo que Deus vinha revelando de maneira pedagógica, tá certo? De acordo com as capacidades do ser humano perceber, agora ele revela tudo em Jesus. Tudo o que é necessário para a nossa compreensão acerca de Deus, acerca da salvação, acerca do pecado, tudo nos foi dito através de Jesus. Tá certo? E o catecismo nos fala que não haverá outra revelação. Parágrafo 66. Portanto, a economia cristã como nova e definitiva aliança jamais passará. E já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, tá certo? E aqui entra uma característica do magistério. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está totalmente explicitada. Então perceba, uma coisa é ela estar completa, outra coisa é ela estar explicitada. E está reservada à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos, tá? Essa revelação pública, ela se encerrou com a morte do último apóstolo, São João. Tudo bem? Teremos uma aula sobre a sagrada tradição, o magistério, e nós iremos entender como que a igreja, através do tempo, através do discernimento, continua nos ensinando a revelação, não trazendo coisas novas e novidades, tá certo? Mas nos explicando de acordo com as nossas possibilidades de compreensão e do próprio discernimento da fé. Esta foi a nossa aula sobre a revelação divina. Eu vou deixar esse material para você baixar, vou colocar em PDF, você vai estudar, ok? Abraço, bons estudos e vamos para a nossa próxima aula.